Irmãos, eu preciso que você esteja muito atento, amém? Nessa manhã, que você preste bastante atenção naquilo que você vai ouvir essa manhã, amém? Então, na medida do possível, eu vou pedir para que não hajam movimentações na igreja. O Ministério de Música desce, ele sempre, tomam uma água, às vezes vão lá no banheiro. E não tem problema nenhum nisso. Se você estiver muito apertado, você pode também, mas se não, se você aguentar até o final do culto, eu peço que você fique. Eu peço que você não converse, não se distraia. Amém? E evite movimentações. Verifica se o seu telefone está no modo avião. Nossa, Michela, quantas instruções. Pois é, quantas instruções. Nós estamos num lugar onde nós precisamos ser zelosos com a presença daquele que está aqui. Amém? Nós precisamos ser zelosos com a palavra, precisamos ser zelosos com o ambiente. Amém? A unção de Deus, ela é sensível e nós podemos, por causa da nossa dispersão, por causa da nossa irreverência, nós podemos perder aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor deseja falar, comunicar aos nossos corações. Amém, irmãos? O assunto que o Senhor trouxe ao meu coração para nós transitarmos um pouco, ele é um assunto extremamente complexo, é um assunto extremamente grande, não tem como a gente esgotar ele em 1 hora, 50 minutos a 1 hora, né? Não tem como a gente ter o todo, né, desse assunto, mas tem como a gente compreender bastante coisa se a gente fizer esse compromisso, amém? De estarmos atentos e focarmos naquilo que nós viemos aqui fazer hoje, essa manhã, que é receber uma palavra do Senhor, que é receber uma instrução do Senhor, amém? Eu, Kelly e Marta estivemos nesse fim de semana, né, sexta e sábado, numa tutoria sobre sexualidade, segundo a cosmovisão bíblica, e é sobre isso que nós vamos falar essa manhã, nós vamos falar sobre sexualidade. E foram horas que nós passamos ali. Na sexta-feira foi de 7h30 às 10 da noite, e ontem nós passamos o dia inteiro, desde o período da manhã até fim da tarde, iniciozinho de noite. Então foram horas que nós estivemos ali. Quem é da nossa igreja local, né, quem está aqui conosco já há algum tempo, sabe que nós estamos nos preparando, nós estamos estudando a respeito de sexualidade já fazem 2 anos. Estamos nos preparando e, de fato, já estamos, né, abertas e prontas para estar atendendo pessoas, para estar ajudando pessoas. E continuamos estudando, porque até mesmo aquelas pessoas que estão há 20 anos, como é o caso da Andréia Vargas, que é de quem nós temos aprendido, né? E é com quem eu aprendi tudo o que vou estar transmitindo a vocês essa manhã. Até mesmo ela não para de estudar, não para de se aplicar, não para, né, de estar se aprofundando cada vez mais na questão, no assunto sexualidade. Amém? Michela, então nós vamos falar hoje aqui na igreja sobre sexo? Não, nós vamos falar sobre sexualidade. Sexo é uma parte. Ele está dentro do assunto, mas não é o assunto como um todo. E quando nós entendemos o que é sexualidade, fica tudo mais claro para a gente, até mesmo para nós estarmos evangelizando pessoas, para nós estarmos sendo efetivos na nossa missão,
né, que Jesus nos deu, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quantos sabem que isso é uma missão? Amém? Quantos sabem que quando Jesus falou ide, ele não falou ide se você quiser, ide se você se sentir, né, bem com isso, ide se você achar que isso é o seu chamado ou não. Não, não. Ele falou ide. Amém? Então, irmãos, isso nos diz que nós não fazemos se quisermos, pelo contrário, precisamos fazer. E quando não fazemos, nós estamos, então, violando um mandamento. E por violar um mandamento, seremos cobrados por isso. Você um dia vai estar diante do Senhor e Ele vai pedir a você para que você apresente a Ele as suas mãos e você vai ser cobrado, e eu, se nós levamos salvação aos povos, se nós levamos salvação às pessoas. E isso é muito sério. Amém? Não sei se você entende, se você compreende a seriedade do que é isso. Porque nós estamos falando aqui, então, de destino. Nós estamos falando aqui, então, de uma possibilidade de alguém morrer sem salvação e passar não férias de 30 dias, e passar não 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos no inferno. Não, nós estamos falando de alguém morrer sem salvação e passar a vida inteira, a eternidade, no inferno. E eu estou diante de pessoas que, se já receberam Jesus como o seu Salvador, são os portadores das boas novas do Evangelho. Eu estou diante de pessoas que, se já receberam o Senhor Jesus como Salvador, são elas que têm a palavra de salvação. São elas que podem mudar o destino de outras pessoas através do cumprimento do mandamento que Jesus nos deu. Meu Deus, o que isso tem a ver com sexualidade? Pois é. Você vai entender. Amém? Você vai entender por quê? Porque nós precisamos, e quando eu digo nós, a igreja de Jesus, nós precisamos, irmãos, quebrar esse tabu. Nós precisamos furar essa bolha. Nós precisamos desmistificar esse conceito de que sexualidade diz respeito ao ato sexual, que sexualidade diz respeito à homoafetividade, né, o desejo pelo mesmo sexo. Nós precisamos quebrar isso. E nós precisamos urgentemente pegar esse tema, pegar esse assunto e nos apropriarmos dele. Sabe por quê? Porque quem tem feito isso é o diabo. Quem tem se apropriado da sexualidade humana é o diabo. Mas eu te pergunto, que direito o diabo tem de dizer às pessoas quem elas são ou quem elas deixam de ser? Que direito ele tem? Se ele não é aquele que criou o ser humano. Se ele não é aquele que tem lá, ó, a digital no ser humano. Só há um que pode dizer quem eu sou, quem você é, e esse um é Deus. Não são medidas públicas que pode dizer isso, embora estejam fazendo, porque a igreja está omissa. Não são órgãos, ainda que bem intencionados, para poder criar uma contenção de danos naquilo que virou uma devastação, uma perversão da humanidade. Mas não são eles. Eles não têm esse poder. Só quem tem esse poder é a igreja de Jesus. Só quem tem, irmãos, aquilo que pode sanar o problema, cortar o mal pela raiz, é a igreja de Jesus. Contenção de danos não resolve nada.
Só contém por um tempo. Amém? Então eu quero que você abra comigo em João, Evangelho de João 16, por favor. Fique bem atento, porque você vai ouvir termos que possivelmente você ainda não ouviu. Nem por isso não são termos validados, não são termos que nós possamos aplicar à palavra de Deus. Amém? Esteja com seu coração aberto. Amém? Aleluia. João, você abriu aí? João 16, lá no versículo 7. Nós vamos ler do 7 ao 11 e eu quero começar por aqui. Diz assim: mas eu vos digo a verdade. Jesus está falando com seus discípulos, amém? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, diga comigo, do pecado. Diga, da justiça. Diga, e do juízo. Diga comigo, do pecado porque não crerem em mim. Diga, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Diga, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Muito bem. Michela, o que esse versículo tem a ver com sexualidade? Já já eu te respondo. Mas vamos então descer um pouquinho aqui em águas mais profundas, sair um pouquinho da superfície daquilo que a gente entende como sexualidade. Amém? Como eu falei para vocês, normalmente a gente pensa que a definição de sexualidade é o ato sexual em si, é aquilo que se faz na cama, né? A gente pensa que sexualidade tem a ver com a homoafetividade. Amém? E, irmãos, na verdade, quando eu e você entendemos o que de fato é a sexualidade, que é o quê? A forma como todo ser que respira, todo ser humano expressa a sua identidade, fica muito mais fácil de nós compreendermos que a sexualidade, ela acompanha todo ser humano, todo ser que respira, todo ser humano nasceu assexuado. Assexuado não, sexuado. Nasceu sexuado. Todo ser humano nasceu sexuado. E o que é a sexualidade? A sexualidade é um conjunto de um conjunto de coisas, digamos assim, que vai fazer com que nós venhamos a expressar as nossas crenças, os nossos desejos. Isso é sexualidade. Já vi pessoas olhar e fazer assim. Para você ver. Amém? Então, todo ser que respira, ele vai expressar a sexualidade dele. Agora, como que ele vai fazer isso? De que maneira ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através do ser dele. Ele vai fazer isso através da composição dele. Amém? Por quê? Porque a sexualidade vai envolver tudo aquilo, como eu falei para você, que eu sinto, que eu percebo, que eu concebo, que eu desejo, que eu creio. Amém? Então, olha só, o ser humano vai usar todas as dimensões dele para expressar isso. E nós já sabemos lá, nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5:23, nós sabemos que o homem, a constituição dele é o quê? Corpo, alma e espírito. Amém? Vamos falar na ordem correta. Nós somos um espírito. Amém? Esse espírito possui uma mente e esse espírito habita num corpo. Amém? Então, ele vai expressar esse ser humano criado por Deus, vai expressar a sua sexualidade dessa maneira. Através da sua composição. Através de quem, né? Da forma como ele foi, então, formado.
Então, se a sexualidade é a forma como eu expresso a minha identidade, como eu falei para vocês logo no início, a sexualidade, esse conjunto aí que nós vimos, é a forma como eu vou, então, expressar a minha identidade. Amém? Então, olha só, sexualidade é a forma como o homem vai, né, sentir, expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele crê, aquilo que os seus pensamentos. Amém? E isso tudo vai formar a identidade dessa pessoa. Isso tudo vai formar, vai dar um registro para essa pessoa. E aí ela vai então se ver dessa maneira. Você está comigo? Vocês estão entendendo? Então, eu vou expressar tudo aquilo que eu tenho. Eu vou expressar a minha composição, a forma como eu fui feito, e eu vou ser bem repetitiva, tá bom? Para poder você pegar bem isso, para você pegar bem esse conceito. Por quê, irmãos? Porque quando nós vamos para alguns textos da palavra, e os estudiosos, assim como nós, né? Eu, Kelly e Martim, agora nos tornamos estudiosos do assunto. Quando os estudiosos do assunto vão para alguns textos da palavra e linkam alguns textos da palavra, como nós vamos fazer hoje, a sexualidade humana, o normal, o natural, somos nós olharmos e pensarmos assim: nossa, como que essa pessoa linkou sexualidade com esse texto? Nossa, de onde que essa pessoa tirou desse texto esse assunto, sexualidade? Por que pensamos assim? Por que temos essa dúvida? Porque nós pensamos que sexualidade diz respeito apenas ao sexo e à homoafetividade. Então, se você não vê um texto na palavra que expressa, né, explicitamente um abuso sexual, como temos, assédio sexual, como temos. Michela, temos texto na palavra que denuncia um abuso sexual? Temos. Temos texto na palavra que denuncia assédio sexual? Temos. José foi assediado pela esposa de Potifar. Tamar foi estuprada pelo seu irmão. Nós temos. Amém? Então, se nós não pegarmos textos onde explicitamente nós vemos algo relacionado ao sexo deturpado, então nós não achamos que aquele texto diz respeito à sexualidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas, irmãos, a Bíblia inteira, desde o início, principalmente, especialmente na origem, vai tratar sobre o assunto sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade é a forma como o ser humano expressa a sua identidade. Amém? Então, nós sabemos que Deus, Ele criou. Desde a criação, Deus, Ele nos disponibilizou dimensões. Ele nos disponibilizou duas dimensões. A dimensão material, que diz respeito àquilo que é físico. Amém? E Ele também disponibilizou a dimensão imaterial, que vai dizer respeito aos pensamentos, aos desejos, à imaginação, à criatividade. Então, nós transitamos dentro dessas duas dimensões. A dimensão material e a dimensão imaterial. E aí, deixa eu te dizer, meu irmão, tudo isso foi afetado pela queda. Irmãos, quando nós começamos a nos aprofundar nesse tipo de assunto, nós vemos a tragédia que foi a queda. Eu não sei se você tem noção da tragédia que foi a queda. A queda foi uma tragédia.
Pensa em algo muito trágico, pensa numa tragédia. Não chega perto do que foi a queda do homem. A queda desconfigurou a humanidade. A queda deturpou o homem criado por Deus. E tudo que nós vemos aí fora é reflexo dessa tragédia. Amém? Então, nós vemos que tudo isso foi afetado pela queda. E a humanidade, a sexualidade humana, o que é sexualidade? É a forma como todo ser humano expressa a sua identidade. Então, a sexualidade humana, a forma como todo ser humano expressa a sua identidade foi corrompida pela queda. E é por isso que as pessoas vivem numa crise de identidade. É por isso que muitos não sabem quem são. Por isso que muitos não sabem o que são. Por isso que muitos não se sentem ser aquilo que foram não se sentem ser da maneira como foram criados. Por quê? Por causa da tragédia chamada queda, que deturpou todo o conceito, tudo. E é por isso que o ministério, irmãos, a verdade da graça, que é o ministério que Deus, há 2 anos atrás, colocou no meu coração para estartar nesse tempo, para fundar, digamos assim, nesse tempo. É por isso que esse ministério, ele irá abordar a sexualidade humana segundo, né, os pensamentos de Deus, segundo os valores de Deus, segundo a doutrina de Cristo. Amém? Michela, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Não, irmãos, não é o que eu quero dizer com isso, é o que eu estou dizendo com isso. Nós não vamos abordar a sexualidade humana segundo o conceito de Freud. Nós não vamos abordar a sexualidade humana segundo o conceito de algum pensador. Não, nós vamos abordar a sexualidade humana segundo o pensamento de quem a criou. Porque o maior especialista na sexualidade humana é Deus. Porque foi Ele que criou. Amém? Então, nós vamos abordar dessa maneira. E hoje, eu só vou aqui, embora a gente tenha uma ministração que foi feita no ano passado, está lá no nosso canal do YouTube. Ela tem o tema identidade, onde eu trouxe algumas coisas, alguns conceitos. Lá eu falei sobre algumas coisas que eu vou tornar a falar aqui hoje. Amém? Nós temos também a Semana da Família, no ano passado, onde nós temos 3 ministrações falando sobre sexualidade. Então, se você quiser se aprofundar mais, e eu aconselho a você a fazer isso, e até espero que você o faça, porque o meu intuito aqui não é apenas trazer para você o conhecimento que eu estou adquirindo, mas o meu intuito aqui é trazer para você a urgência e a necessidade que você tem de aprender sobre esse assunto. Que você, que é a igreja, tem de compreender sobre esse assunto. Independente se você vai fazer parte do ministério A Verdade da Graça ou não, independente se você vai atender pessoas ou não, como nós, mas você precisa saber. Até mesmo para que você saiba a lidar com os seus desejos. Vou repetir. Para que você saiba lidar com os seus desejos. Para que você saiba lidar com as suas crenças. Para que você saiba lidar com os seus valores. Por quê? Porque sexualidade diz respeito à forma como o homem vai expressar suas crenças, seus valores,
seus desejos, seus pensamentos e também a sua identidade. E tudo isso vai culminar na sua identidade. Amém, irmãos? Então, nós vamos abordar segundo o pensamento de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina de Deus. Amém? Então, todo ser humano carrega pensamentos, valores, todo ser humano possui um mapa interno. Primeiro conceito, primeira palavra aí que a gente não conhece. Mapa interno. Michela, o que é mapa interno? Mapa interno, irmãos, é tudo aquilo que eu e você, é a forma como eu e você enxergamos o mundo, segundo tudo aquilo que eu e você concebemos, que eu e você recebemos ao longo da nossa vida. Desde que nascemos. Então, todo ser humano, ele possui um mapa interno. O que é esse mapa interno? É a maneira como eu vou enxergar a vida. É a maneira como eu vou enxergar Deus. É a maneira como eu vou me enxergar. Você está comigo? Então, a forma como nós enxergamos o mundo, né, vem da a forma que nós enxergamos o mundo, a concepção de mundo que nós temos, vai vir disso aí. Vai vir daquilo que eu e você fomos expostos a nossa vida inteira. Vai vir daquilo que nós ouvimos a nossa vida inteira. Você é um lixo, você não serve para nada. Você é um erro, você nem devia ter nascido. Sabe como é que mamãe ficou grávida de você? Camisinha furada. Sabe como é que mamãe e papai ficou grávida de você? Sabe como é que mamãe ficou grávida de você? Numa balada. Isso tudo vai somando e vai criando no ser humano esse mapa interno. Amém? E aí, através das nossas crenças, através daquilo que fomos expostos desde o nosso nascimento, nós vamos então, mesmo sendo coisas boas ou ruins, nós vamos então ter olha aí, mais uma palavra que a gente não conhece muito, ou se já ouvimos falar, conhecemos, nem fazemos ideia normalmente do que se trata. Então, através das nossas crenças, através daquilo que fomos expostos, amém? Desde o nosso nascimento, sendo coisas boas, ruins, nós vamos ter então uma cosmovisão. Nós vamos ter uma cosmovisão. E aí eu quero ler para você o conceito de cosmovisão, e eu quero que você preste bastante atenção. O que é a cosmovisão? É o conjunto de pressupostos e premissas de vida que carregamos em nosso mais íntimo, com um apego tal que esse sistema de crença norteia todo o nosso engajamento com o mundo. Vai vendo que coisa séria, e não dorme não, tá bom? Não dorme não. Se você tiver com muito sono, aí eu autorizo você a fazer um movimento e vai lá para trás e fica em pezinho lá, tá bom? Não dorme não para você não perder o que Deus está tratando com a gente essa manhã, contigo essa manhã. Amém? Então, olha aqui. Cosmovisão é o conjunto de pressupostos e premissas de vida que carregamos em nosso mais íntimo, com um apego tal que esse sistema de crenças que norteiam nosso engajamento com o mundo, proporcionando a leitura que fazemos da realidade. Olha isso, irmãos. Proporcionando a leitura que fazemos da realidade. A forma como você enxerga a realidade, ela está ligada à sua cosmovisão. Como que eu enxergo a realidade? O que é real para mim? Amém? Então, a forma como
enxergamos, né, a realidade e as bases para as nossas ações e reações ao que a realidade nos traz. Uau! A Bíblia oferece o conjunto de pressuposto, o mapa de Deus para o ser humano. Preste atenção, assim como o termo trindade não existe na Bíblia, o termo trindade, ele foi um termo onde os teólogos, né, eles criaram esse termo só para simplificar a complexidade que é o ser humano, que é nós entendermos um Deus se manifestando de 3 maneiras. É um. Você acha que é molezinha entender isso? Porque você já está, há um tempão exposto a essa verdade. Porque você fez rema. Porque você está numa igreja onde você é bem ensinado. Mas é complexo. Extremamente complexo. É em tudo. Natureza, essência, tudo. Mas são 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nem vou me aprofundar nisso não, tá bom? Mas é só para poder te dizer o seguinte, que da mesma maneira que não existe trindade na Bíblia, você vai procurar, não existe a palavra trindade na Bíblia. Mas nós não acolhemos muito bem, não aceitamos muito bem e não utilizamos, né, essa estratégia para poder nós aplicarmos o ensino bíblico para que as pessoas consigam entender melhor, da mesma maneira a cosmovisão. A cosmovisão não é um conceito bíblico, não está na palavra, não está na Bíblia e nem foi descoberta ou criada por cristãos. O que aconteceu? Teólogos bíblicos, teólogos cristãos, eles viram o conceito, olharam o termo e viram, isso aqui se aplica perfeitamente aqui, para que a gente possa explicar melhor aquilo ali. Amém? Então, cosmovisão é o que, irmãos? É esse conjunto de pressuposto, que não precisa necessariamente ser verdadeiros. Amém? Você está aqui? Está entendendo? Não precisa necessariamente ser verdadeiros, pelo contrário. Pode ser, cosmovisão, ela pode ser um conjunto de pressuposto parcialmente verdadeiro. Ela também pode ser um conjunto de pressuposto falso. E ela pode também ser um conjunto de pressuposto consistente ou inconsistente. E tudo isso aí, tem a ver com o quê? Com tudo aquilo que a gente já falou desde o início. Que ambiente eu vivia? O que me foi falado desde quando eu era pequenininho? Desde quando eu me entendo por gente? Porque você sabe que quando você nasce, você não entende que você é um ser humano, né? Você não sabe que você é um ser humano. Você não sabe se você é macho, se você é fêmea. Tudo isso se aprende, tudo isso se descobre. Você não sabia disso não, irmãos? Eis um dia que nós vamos tocar em assuntos aqui que você vai ficar assim, Já vi mais pessoas fazendo assim, Pois é, não sabe. Quando nós nascemos, nós não sabemos se a gente é bicho, se a gente é gente, se a gente é coisa. A gente não sabe. O médico fala, é um menino, mas o menino não sabe que ele é menino. Ele precisa aprender que ele é menino. Hashtag, fica a dica. É uma menina, ela não sabe que ela é menina. Ela precisa aprender que ela é menina. E aí eu vou abrir um parêntese aqui para vocês. Vocês acham que uma criatura que não sabe o que tem a condição, aos 3 anos, 7 anos de idade, decidir por si o que é? Com base nos seus afetos?
Pois é, mas é isso que o mundo está pregando. É isso que o mundo está fazendo. E eu e você estamos, ó, de boca fechada. Fingindo que isso não está acontecendo. Até, irmãos, bater na nossa porta. Por quê? Porque os nossos filhos estão expostos no mundo. Estão nas escolas, estão nas universidades, estão nas creches, estão tendo contato com pessoas que não têm o conhecimento da palavra que nós temos. Por isso que eu falei para você, independente se você quer se tornar um especialista como nós estamos nos tornando, você precisa saber do assunto. Você precisa, irmãos, no mínimo, saber do que se trata. Para você guardar a sua casa. Para você guardar a sua vida. Para você, principalmente você que tem filho pequeno. Para você guardar as suas crianças, seus filhos. Filho adolescente, filho jovem. Você está comigo? Aleluia. Então, o que é a cosmovisão bíblica, então? A cosmovisão bíblica, irmãos, é a história contada a partir da visão de Deus. A cosmovisão bíblica é a história contada a partir do dono da criação. A cosmovisão bíblica é a história contada a partir da visão que o Todo-Poderoso, o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do ser humano tem sobre ele. A cosmovisão bíblica é a história contada pelo Criador. Amém? Aleluia. Então, isso vai definir, isso vai nortear a sexualidade humana. O quê? A história contada pelo Criador. É a história contada pelo Criador que vai nortear, meu amado, a sexualidade humana. E vai, então, definir a sua identidade. Amém? Não é a história contada por Freud. Michela, por que você fala tanto em Freud? Porque, irmãos, eu vejo um monte de crente babando em Freud. Um monte. E eu sei que você que está aqui na igreja, pelo menos não tem o conhecimento disso. Mas aí eu me dirijo à câmera e falo, isso é uma vergonha. Para você que vai ouvir e você baba por Freud, isso é uma vergonha, toma vergonha. Babe por Cristo, barbe por Deus, vai estudar a palavra, vai ver o que Deus fala a respeito da mente humana, a respeito do homem, do ser trino que ele criou. Não venha com essa história de Freud para cima de mim, não. Irmãos, foge de profissionais assim. Foge de profissionais que a base de atendimento deles é tudo, menos Bíblia. Porque vai dar ruim. Isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Ah, minha psicóloga é tão boazinha. Daqui a pouco tua psicóloga está fazendo regressão com você. Está levando você lá nos seus antepassados. Ai, Michela, mas faz um bem danado, né? Faz um bem danado para a tua alma. E faz um mal danado, né, para o teu espírito. Porque são nas regressões que os espíritos familiares e de engano entram e assolam a vida das pessoas. Amém, irmãos? Você está vendo como é sério que a gente está tocando aqui essa manhã? Você está vendo como é sério esse assunto? Você está vendo como eu e você não podemos ficar, irmãos, imparciais. Sermos imparciais. Não podemos. Amém? Por quê? Porque eu e você somos os únicos que têm a resposta. Como que pode os únicos que têm a resposta ficar imparcial? Isso é inadmissível. Como que pode os únicos que têm a solução, que carregam a verdade, ficar imparcial? Isso é inadmissível. Isso precisa gerar em mim e você revolta, irmãos.
E nós precisamos nos levantar, porque breve aquele que há de vir virá e não tardará. As pessoas, irmãos, estão se mutilando, estão se matando, porque elas não sabem quem elas são. Como pode o único povo que sabe quem são, que carregam a verdade, ficarem calados? Como pode o único povo que detém a verdade ficar vivendo a vida? Acorda de manhã, vai para o trabalho, vivendo uma vida comum, num mundo onde a Bíblia nos chama de peregrinos. Como que pode? Então, o meu apelo aqui para você essa manhã é que você pense sobre isso. E nós estamos aqui para ajudar a igreja. Tem dúvida? Nos procure. Identifica alguma questão na sua sexualidade? Nos procure. Você já viu que sexualidade não tem a ver apenas com aquilo que é erótico? Faz parte. Mas é uma fatia, num todo. Amém, irmãos? Então aqui, isso vai definir. Isso o quê? A cosmovisão bíblica. E a cosmovisão mundana também. Ela vai definir, vai nortear a sexualidade humana e, consequentemente, a nossa identidade. Por quê? E aí eu vou repetir de novo. Porque sexualidade é a forma como o ser humano expressa a sua identidade. Agora, não só isso, a sexualidade é a forma como o ser humano expressa a sua identidade e é o reflexo da cosmovisão que nós carregamos. Você está comigo? Então, vou repetir. A sexualidade, ela é a expressão, ela é expressada pela identidade e a identidade é o reflexo da cosmovisão que você carrega. Você está entendendo? Então, se a sua cosmovisão sobre você é um nada, você não vai dar para nada, assim vai ser, você vai expressar a sua identidade. Você vai formar a sua identidade. Aí, quando perguntarem para você quem você é, você vai falar assim, eu sou o menor dos menores da tribo do meu pai. Lembra? Como que a Bíblia não fala sobre sexualidade? Como que a Bíblia não fala sobre identidade? Eu estou te chamando para você fazer uma grande obra para mim. Eu que sou o menor do menor do menor da menor tribo? O que é isso? Cosmovisão. Você está comigo? Aí Deus vem, fala para você, olha, você vai ser um grande missionário não sei aonde. Eu? Que sempre ouvi que não ia dar para nada? Eu, que sempre me considerei um nada? Nunca tive expressão dentro da minha casa, nunca tive expressão dentro do meu lar. Nunca pude compartilhar com a minha família meus desejos, meus anseios, minhas vontades, porque sempre fui carregado, sempre fui levado. Meu pai e minha mãe nunca quiseram nem saber o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. Nunca sentaram comigo para conversar comigo o que eu queria ser quando eu crescesse. Isso é familiar a alguém aqui, irmãos? Isso é familiar a alguém que você conhece? Esse ambiente vai formar a concepção de mundo que essa pessoa vai ter. E a concepção de mundo que essa pessoa vai ter vai, definir a identidade dela. Por isso que você conversa com muitas pessoas que você vê dons e talentos nelas e elas não enxergam isso. Por isso que, você sua para poder fazer com que a pessoa entenda que ela tem capacidade. Você está entendendo?
Aleluia. Então, sexualidade, ela é expressada pela identidade, a identidade é o reflexo da cosmovisão que carregamos. Então, saber disso tudo, irmãos, que nós estamos falando até aqui, vai fazer toda a diferença na abordagem para evangelizar as pessoas. Porque o meu apelo aqui para você está misturado aqui, tá bom? Eu vou tentar transmitir para você o sentimento do coração de Deus que está dentro de mim, essa manhã para você. Amém? E o sentimento que está no coração de Deus, que eu percebo estar no coração de Deus essa manhã para nós aqui, é que nós precisamos compreender essas coisas para alcançar as pessoas. Para tirar as pessoas do engano. Para tirar as pessoas dessa tragédia chamada queda. Para tirar as pessoas das garras do diabo. Para tirar as pessoas de uma posição, de um lugar onde, se elas não abrirem o coração para Cristo, elas vão passar a eternidade no inferno. Esse é o sentimento do nosso Pai essa manhã. Eu estou em busca de filhos que vão levar salvação àqueles que eu amo, àqueles a quem eu dei o meu filho por eles. Então, se eu entendo tudo isso aqui, fica mais fácil eu ter uma abordagem quando eu for evangelizar as pessoas de uma forma mais efetiva. Então, eu vou ler novamente com você João 6, do 7 ao 11, como nós lemos no início. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do que, irmãos? Do pecado. Olha só, irmãos, a Bíblia não fala dos pecados. A Bíblia fala, ele convencerá o mundo do pecado. Então, a gente precisa parar aqui. Irmãos, a gente não pode seguir. A gente não pode, diante disso aqui, que Jesus falou, seguir em frente. E ler assim, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não verei mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Porque a gente já até tem decorado. Não, presta atenção. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Pausa. E essa pausa é muito importante. Michela, por que essa pausa é muito importante? Porque eu e você, a igreja de Jesus, não sabe, em sua grande maioria, evangelizar da maneira como Jesus evangelizou. Nós não sabemos. Irmão, se nós soubéssemos evangelizar da maneira como Jesus evangelizou, essa igreja estava lotada. Se nós soubéssemos evangelizar da maneira como Jesus evangelizou, nós já tínhamos uma lista gigantesca no nosso currículo de pessoas que nós levamos à salvação. Eu lembro no nosso período de juventude, a gente fazia a competição de quem ganhava mais pessoas para Jesus durante a semana. Fica a dica, jovens, para vocês. O nosso líder de jovens ensinou a gente a evangelizar. E aí, ele ensinou a gente a evangelizar e ele lançava o desafio. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar mais almas para Jesus essa semana. E a gente tinha uma semana até a semana seguinte. E era uma corrida para a gente evangelizar na nossa escola, no nosso bairro, os nossos vizinhos. Mas hoje os jovens estão muito preocupados consigo mesmo.
Hoje a igreja está muito preocupada consigo mesma, em pagar suas contas, em crescer profissionalmente, em adquirir isso e aquilo, aquilo outro, e nada disso está errado, não. Estou dizendo que está errado, não. Mas levanta os olhos, porque o campo já está branco. Você pode fazer isso? Você pode levantar os olhos? Ó, tirar ele um pouquinho do seu umbigo e ver que os campos já estão brancos? Isso é seu papel. Isso é o seu papel. Isso é o meu papel. Eu não estou aqui de férias. Nem você. Nós não estamos no mundo de férias, irmãos. Passando férias. Férias a gente tira uma vez por ano. Merecidíssima. Vai para onde você quiser. Mas isso aqui é coisa séria. Nós somos peregrinos nessa terra, nós temos uma missão. Nós somos soldados enviados para um campo de batalha. E todo soldado comprometido com a missão, ele não se distrai com as coisas da terra. Com as coisas do lugar para onde ele foi enviado. Olha que vergonha. O general confia no cara, envia ele, chega lá, ele está lá. Ô vida! Né? Porque é isso que a igreja está fazendo. Oi, vida! Cheguei! Onde é a próxima? Férias. É isso. O que é isso? Autotraição. Cometer traição a Deus. Que confiou em você. Que confiou em mim. Tu está me olhando com essa cara? Mas é isso aí. E você vai prestar conta. E eu também. Então, meu filho, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos continuar aqui. Do pecado, porque não crê em mim. Então, Jesus não está falando dos pecados. E por que eu disse que a maioria de nós não sabemos evangelizar? Porque a gente imputa nas pessoas as suas obras da carne. Você ouviu? A gente imputa nas pessoas as suas obras da carne. Obras da carne é consequência do pecado. Você está entendendo? Jesus não falou dos pecados, não. Ele falou do pecado. Irmãos, existe o pecado. E é esse pecado que afasta a humanidade de Jesus. Que pecado é esse? Ele mesmo responde. Do pecado, por quê? Lê aí na sua Bíblia. Vamos, gente, vocês estão tímidos? Do pecado, porque não creram, porque não creem. Do pecado, porque não creem em mim. Então, o que afasta a pessoa que comete a obra da carne, prostituição de Deus? É o ato em si? Não. É algo muito mais profundo, irmãos. A prostituição, vou dizer, na escala aí, ó, é fichinha. O problema é muito pior. O problema é muito mais profundo. Sabe qual é o problema? O problema é que essa pessoa que está na prática da prostituição, ela não crê em Jesus. E se ela não crê em Jesus, ela está morta espiritualmente. Ela está naquela condição que Paulo, lá em Efésios 2, falou que todos nós outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você está comigo? Então, do pecado. Qual é o evangelismo efetivo, então, Michela? O evangelismo efetivo, irmãos, é você não olhar para a aparência.
Mas você olhar para a central do problema, que é o quê? Um coração caído. Um coração não redimido. Um coração morto espiritualmente. Mas aí a gente olha para as pessoas com a sainha aqui, com a blusinha aqui, fala, isso aí não tem jeito não. Olha aí. Quem é você para definir? Quem é você para definir que não tem jeito? Você é maior do que aquele que a criou? Aí nós vemos alguém do gênero masculino entrando na igreja com silicone. Bumbum. Como já aconteceu. E foi muito bem recebido. Estou aguardando o retorno. E vai retornar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aí a gente olha e fala, quem pensa que é para estar aqui? Porque a primeira vez que veio enxotado de uma outra igreja. A primeira vez que veio, e que eu falei ali na calçada, porque nem queria entrar, veio pedir ajuda e falou para mim assim, olha, eu não sou uma pessoa ruim, eu não quero fazer mal a ninguém. Eu só estou com muita necessidade na minha casa. E vocês são a terceira igreja que eu venho. Porque as duas que eu fui, me enxotaram de lá porque disseram que eu não sou digno de entrar. Quem é você para dizer que não é digno de entrar? Quem somos nós, irmãos? Você está entendendo? Então eu estou aqui misturando os assuntos de sexualidade com esse assunto em que eu e você precisamos resgatar a humanidade caída. Não no nosso poder, não no nosso conhecimento, não na nossa força, porque nós não temos. Mas no poder dele, na força dele, mediante a palavra dele, que tem um poderoso regenerar. Amém. Para a gente poder se situar essa manhã. Para a gente poder, irmãos, situar o nosso coração essa manhã. Amém? Aí, olha só. Aqui nós vamos, então, olhar, né, que essa abordagem que a gente está fazendo até aqui vai fazer toda a diferença. Então, como é que a humanidade ela tem definido a sua identidade? A partir, né, da expressão da sua sexualidade. Como? Como que a humanidade tem feito isso? Como que nós temos feito isso? Mas eu sou crente, eu estou na igreja. Então, deixa eu te dizer, como que nós, a humanidade, e eu e você, que somos crentes, que estamos na igreja, como que nós temos definido a nossa identidade a partir da expressão da nossa sexualidade? Deixa eu te falar, só existem 3 formas de se fazer isso. 3 maneiras de se fazer isso. E é esse ponto aqui que eu disse para vocês que tem na ministração do ano passado, que eu vou repetir para vocês. Irmãos, só existem 3 formas de se fazer isso. Então, vamos abra comigo em João, Evangelho de João, por favor. Evangelho de João. Nós vamos ler do 1 ao 14. Me ajuda porque é muita coisa e o tempo não perdoa. Então, creia comigo. Amém? Que a gente vai concluir. Aleluia. João 1,14 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Oi? Não foram somente algumas coisas que foram feitas? Tudo foi feito. Tudo é o quê? Tudo. Amém? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Houve um homem.
enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todos os homens. Olha isso. Essa luz vindo ao mundo ilumina alguns. Todo mundo, todos os homens. O verbo estava no mundo, o mundo não foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o que, irmãos? Reconheceu. Até hoje as pessoas não o reconhecem. Deixa eu te dizer, não é que elas não saibam da existência de um verbo. Não é que elas não saibam da existência de um Criador, de um Cristo, de um Redentor. Elas não o reconhecem. Amém? E aí a gente vai, daqui a pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais nisso. Por que não reconhece? Amém? Então, aí diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o quê? O receberam. Mas a todos, olha de novo a palavra todos, alguns? Não, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber o quê? Aos que creem no seu nome. Aí aqui também, irmãos, esse texto aqui, a hora já está se avançando, então eu não vou parar muito aqui não. Mas olha só, esse texto também é aquele que a gente não pode passar batido, não. É aquele texto que a gente precisa se debruçar nele, que a gente precisa ruminar ele, que a gente precisa prestar atenção nele. Amém? Ó, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. Então, deixa eu te dizer, não basta crer no Pai, tem que crer no Filho. Você está comigo? Deixa eu te dizer, Deus é uma unanimidade no mundo, irmãos. Amém? Ele é uma unanimidade no mundo. Alguns lugares de uma forma extremamente distorcida. Lembra de Paulo lá no Areópago? Em alguns lugares de forma distorcida, mas ele é uma unanimidade. Mas o que pega não é Deus, é o Filho. Por quê, irmãos? Porque é o Filho que faz a ponte a Deus. E quando o Filho faz a ponte a Deus, dá o acesso a Deus, aí é que pega. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, eu não sou mais dono de mim. Porque quando isso acontece, eu não tenho mais opinião. Porque quando isso acontece, eu não faço mais o que eu quero fazer. Porque quando isso acontece, não tem como eu adaptar o meu estilo de vida podre, nojento, errado, falso, com inconsistências, a pessoa de Deus. Não tem como. Porque o Filho entrou na parada. E aí, lembra que eu falei para vocês? Não é que não ouviu falar, não é que não, mas não concebem a ideia. Não querem, não recebem. Por quê? Porque, deixa eu te dizer, irmão, só existem dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos de pessoas no mundo que existem. Só existem dois tipos de pessoa. Os mortos espiritualmente e os nascidos de novo. São só esses dois tipos de pessoas que existem no mundo. Por isso que eu não aguento quando as pessoas chegam pra gente e falam assim, ai, mas vocês crentes encaixam a Bíblia em tudo, né? Dão sempre tudo é sobre a igreja, tudo é sobre isso, tudo é sobre isso. Deixa eu te falar, não é tudo sobre igreja, não é tudo sobre religião, mas é tudo sobre Cristo.
Tudo é sobre ele. Desde um desenho que inocentemente você acha que o seu filho tá vendo, tudo é sobre ele. Tudo é sobre a imagem que o diabo quer deturpar dele na sua criança. Então, eu já ouvi uma pessoa falando, eu cheguei na casa de uma pessoa, parente minha, e falei, olha, se eu fosse você, eu não deixava sua filha assistir esse desenho. Lá vem vocês crentes, tudo é sobre isso. As mensagens subliminares da Disney. As mensagens subliminares disso, daquilo outro. E é mesmo, é tudo sobre isso mesmo. Tudo. Os jogos que o seu filho, seu irmãozinho, sua irmãzinha estão jogando. Online com possíveis pedófilos. E a gente finge que não vê. Porque, afinal de contas, quer calar a boca da criança. Não tivesse filho. Mas eu tinha 12 anos. Pois é, agora, meu amigo, chupa essa manga. E quem não tem ainda, toma jeito. Toma cuidado para não ter, fora da época. Tá comigo, irmãos? Não quer ter trabalho? Não casa. Não quer ter trabalho? Não tenha filho. Não quer ter trabalho? Não faz sexo. Olha que coisa mais simples. Porque é assim que filho vem. Você sabia que é assim que filho vem? Jovens, vocês sabiam que filho vem assim, fazendo sexo? Que é bom pra caramba, só que não é pra fora do casamento? E traz uma baita responsabilidade? Não quer ter trabalho, é só viver igual um monge. Tá comigo, irmãos? Então aqui, o caso aqui não é, não querem. Porque no momento que eu reconheço o filho, não sou dono mais de mim. Me torno um escravo dele. E aí, 2 tipos de pessoas que tem no mundo, irmãos. O morto espiritualmente e o nascido de novo. Agora, pasme você, ambos estão em uma dessas 2 condições com Deus. Ou em paz ou em guerra. Você sabia? Ambos. Porque o mundo, escrachadamente, é isso aí mesmo, está em guerra com Deus. Por que o mundo, por que a humanidade está em guerra com Deus? Por causa da rebeldia. Por causa do orgulho. Porque quem ele pensa que é para mandar em mim? Quem ele pensa que é para eu não poder definir o meu gênero? Aquele que criou a estrutura não muda. A imagem, aquilo que está por fora pode ser mudado. Mete silicone, mete barba, mete isso, mete aquilo, mas a estrutura não muda. Não muda. O dono da estrutura, o dono do jogo, o dono da bola, o dono da regra. Você está comigo? Só que a humanidade, nariz em pé, orgulhosa, que procurou o caminho da independência desde aqueles 2 abençoadinhos lá. O que acontece? Nariz em pé. Quer viver suas próprias paixões, seus próprios desejos, seus próprios isso, seus próprios aquilo. Quem ele pensa que é para mandar na minha vida? Quem ele pensa que é para dizer que eu sou homem, sendo que eu me sinto mulher? Quem ele pensa que é para dizer que eu sou mulher, sendo que eu me sinto homem? Eu faço o que eu quiser da minha vida, então. Faz o que você quiser da tua vida, inclusive para o quinto dos infernos. Porque é direito de cada um, irmãos. Nem Deus impede. Mas ele não quer. Não é o desejo dele. O desejo dele é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E é por isso que ele está falando tudo isso comigo, com você essa manhã. Então, qual é o desafio dos conselheiros de sexualidade? Fazer com que a pessoa enxergue que ela não vai deixar de ter desejo pelo mesmo sexo. Ela não vai passar a sentir nojo de pornografia. Ela não vai passar
a achar que masturbação não é mais gostoso. Nada disso. Nada disso. Vai continuar achando bom. Vai continuar achando adultério bom. Vai continuar achando pornografia bom. Vai continuar sendo um homem apaixonado, ter desejo por outro homem. Sendo mulher, ter desejo por outra mulher. Qual é o desafio de um conselheiro que atua nessa área? E agora falando mais a respeito dessa parte de sexo mesmo. Qual é o desafio? O desafio é acessar o coração humano e mostrar para ele que Deus é muito maior do que isso. O desafio é acessar o coração humano e mostrar para ele que Deus é muito mais prazeroso do que 20 segundos de orgasmo. Que ele é muito superior, que ele é muito maior. E que ele tem algo muito maior e muito melhor para o homem. Esse é o desafio. Amém? Então aqui, não existe possibilidade de falar sobre o assunto sexualidade e identidade sem dar a primazia à palavra de Deus. Sem dar a primazia, sem consultar a Deus. Por quê? Porque foi ele que criou. Então nós vimos aqui João 1, que é o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era quem, irmãos? O verbo era Deus. Quando nós vamos para Gênesis 1, a Bíblia vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. E é impressionante como que num único versículo, piquititinho desse, a gente tem um monte de informação. Olha só, informação que a gente tem aqui, princípio e criou. Então, no princípio, quem estava lá, diga comigo, Deus. Tem certeza que era Deus, não era você? Tem certeza que era Deus, não era teu pai, que te humilhou a vida inteira? Tem certeza que era Deus, não era tua mãe, que não está nem aí para você? Que nunca nem esteve nem aí para você? Tem certeza que era Deus, não era aquele relacionamento fracassado que você teve? Tem certeza que era Deus, não era o abusador, alguém que abusou de você? Tem certeza? Então, a Bíblia está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, quem estava lá? Deus. E esse Deus que criou, ele possui a digital da humanidade criada. Ou melhor, dizendo, a humanidade criada possui a digital dele. Amém, irmãos? A humanidade criada possui a digital do seu Criador. Então, irmãos, é essa digital e não são os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus afetos, os meus traumas, os abusos, as ofensas, os rótulos que me definem. Não são. Então, voltando, por que a humanidade está do jeito que está? Porque a humanidade está se vendo de acordo como o outro enxerga ela, de acordo como ela mesma se enxerga. É assim que a humanidade está se vendo. Mas elas consultam todo mundo. Mas não consultam a principal pessoa, que é Deus. Irmãos, olha só. Essa é uma pergunta vital para a nossa vida. Quem sou eu? Ela é tão vital que ela é dificílima de responder. Quem sou eu? Se eu perguntar para alguém aqui que sofreu um abuso. Quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que fui abusado. Que fui abusada, que fui abusado. Quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que fui abandonada. Abandonado. Quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que a minha mãe me teve, nova, jovem, que estava nem aí para nada, para quem pintou a asa da barata. Não viveu com meu pai. Eu sou aquela pessoa que nem sei da existência do meu pai, nem sei quem ele é. Eu sou aquela pessoa que isso, aquela pessoa que aquilo. Então, não. Isso são marcas que você carrega. E são coisas que foram feitas, que aconteceram, mas isso não é quem você é. Amém?
Se isso não é o que você é, irmãos, se isso não é o que eu sou, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos consultar Deus. Nós precisamos consultar quem nos criou e perguntar para Ele quem nós somos. Quem eu sou? É dele que vem a resposta. Você está comigo? Então, olha só, Ele é a única pessoa que tem a capacidade de revelar quem somos. Amém? E aí, eu falei para vocês sobre 3 maneiras que nós encontramos, né? Explicação para que a gente possa, então, 3 maneiras que nós encontramos explicação para a nossa autoria, para a autoria da nossa vida. 3 maneiras. A primeira maneira que existe para eu encontrar explicação de quem sou eu, da autoria da minha vida, né? É através da visão, do olhar que eu mesmo tenho sobre mim. Amém? Cutuca o irmão que está do seu lado para ver se ele está dormindo. Vai, cutuca. Mas cutuca com vontade. Se cair da cadeira não tem problema não. Amém? Então, primeira forma, a forma como eu me enxergo, a forma como eu vejo, né? Eu olho para mim e digo, sinto, logo sou. Como é que é o nome disso, irmãos? Isso daqui é o que alguns teólogos chamam de ego-referência. O que é a ego-referência? É a referência que eu tenho sobre mim. Então, como é que eu explico a minha autoria? Como é que eu explico a minha identidade? Como é que eu explico quem eu sou? Por meio da ego-referência. Eu defino. Lembra aquele exemplo que eu falei para você? Uma criança de 3, 7 anos de idade chegar para o papai e para a mamãe e falar assim, eu sou um menino, sendo que nasceu menina. Aí o que está acontecendo? Papai e mamãe estão levando a criança para fazer mudança de sexo. A parte de fora pode mudar? Pode. Mas a estrutura muda? Nunca. Porque a estrutura não se muda. Amém? Nunca vai dar certo. Amém? Isso aí é um caminho fadado ao erro, fadado ao fracasso. Isso é um caminho de erro fadado ao fracasso. Amém, irmãos? Então, é uma possibilidade de definirmos quem somos? Através da ego-referência? É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas ela está alinhada com as escrituras? Não. Então, isso é para mim e para você? Não. Mas aí, deixa eu terminar aqui, que aí eu vou te fazer uma pergunta que eu quero ver. Te pegar. Segunda maneira que eu posso encontrar explicação para a minha existência, para a minha autoria. Quando eu adoto o que você pensa sobre mim. Quando eu adoto o que o outro pensa sobre mim para eu balizar a minha identidade. O nome disso é alter, referência, que vem de outro. Então, eu sou o que o Felipe acha que eu sou. Você é isso, você é linda, você é maravilhosa. Eu sou o que o meu marido diz que eu sou. Você é linda, você é maravilhosa, você é competente. Quem dera, né? Quem dera, né? Que todo marido fizesse isso, não é não? Quem dera, né? Que toda esposa fizesse isso, não é não? Quem dera, né? Que todo pai, toda mãe fizesse isso, não é não? Amigos. Mas aí, irmãos, o que as pessoas... Você é uma grossa, você é um grosso, você é uma ignorante, você não tem jeito, você é isso, você é um burro, você é uma burra. E aí as pessoas... cosmovisão. A maneira como ela passa a enxergar o mundo. A maneira como ela passa a ver a realidade. Autorreferência, a partir daquilo que o outro diz. Mas lá no princípio, quem estava lá era o outro? Foi isso que nós lemos? No princípio era Deus. Tem certeza? É uma forma de nós definirmos a nossa identidade? Através da autorreferência? É uma forma, mas é bíblica? É o que a Bíblia nos ensina? Não. E qual que é a terceira, irmãos? A terceira maneira. Então, eu estou te falando que só existem 3 maneiras de você dar autoria para a sua existência.
Ego-referência, autorreferência. E nós vamos para a terceira, que é a teo-referência. Então, o que é a teo-referência? Sou eu e você adotarmos Deus como referência para definir a nossa identidade. Teo-referência. É o que ele diz, é o que ele pensa. Por quê? Porque no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Você está comigo? E, Michela, o que tudo isso tem a ver com João lá 16 que nós lemos? Irmãos, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque aí eu vou lançar agora a pergunta. Deixa eu te dizer, não pense você que porque você é crente e porque você está aqui dentro da igreja, que você define a sua identidade por meio da teo-referência, porque isso não é verdade. Todos nós temos impactos de ego-referência e autorreferência na nossa vida. A pergunta não é se eu tenho ou se não tenho, é o quanto de cada um eu tenho. Você ouviu bem? Eu sou muito bem resolvido. Senta comigo que eu vou te fazer umas perguntinhas que eu vou te desmontar para você ver que não. Eu vou achar onde é que você tem ego-referência. Impactos da ego-referência. E vou te mostrar. Eu vou te mostrar na conversa. Onde você tem autorreferência. E eu vou te mostrar impactos de autorreferência. Só que, meu amigo, para você sentar comigo, ou com Kelly, ou com Marta, ou com qualquer que seja, para bater esse tipo de papo, você tem que ser muito macho. Muito. Tem que ser cabra muito macho. Tem que ser muito corajoso, muito corajosa. Porque eu não estou te perguntando se você tem impactos de ego e autorreferência na sua vida. Eu estou te dizendo que você tem. A pergunta é, quanto disso você tem na sua vida? Quanto? Quanto você acha que você ainda é dono do seu nariz? Quanto você ainda considera aquilo que as pessoas falam a seu respeito, você se move por meio daquilo que as pessoas falam? Você faz aquilo que as pessoas querem que você faça. Você não anda segundo o que você deseja, o que você quer fazer. Você faz pelo outro. Quanto? Então, a pergunta não é se tem ou se não tem. É quanto disso tem. É brabo, né? Não é difícil? Pois é. Mas isso é libertador. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós aqui estamos no mesmo barco e correndo para uma única direção. Nos tornar a estatura a estatura de Cristo. Todos nós estamos no mesmo barco, correndo na mesma direção. Alcançar a varonilidade. A estatura de varão perfeito. Até que, então não me venha com essa, eu não. Deixa de ser mentiroso, deixa de ser mentirosa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Você está comigo? E para isso Deus deu dons aos homens. Para isso Deus tem capacitado os homens. Homens e mulheres que estão ralando, se dedicando, estudando, abrindo mão das suas próprias vidas para alcançar você, para te ajudar. E nós, cheio de ego, não preciso disso não. Ih, assunto de sexualidade? Tô de boa, não é comigo não. Então, se você sentar comigo, eu te mostro que é assim. E te falo as áreas. Mas tu tem coragem? A pergunta é essa. Tu tem coragem? Para a gente mexer no vespeiro? Tem coragem para a gente poder tocar na ferida? Arrancar a casca, enfiar a mão lá dentro e tratar? Amém, irmãos? Aleluia.
Isso é salvação para a nossa vida. Eu disse para você que o que eu percebo, a inclinação, né, que eu percebo do coração de Deus é que a gente se debruce nisso, que a gente ouça, que a gente busque, para a gente alcançar as pessoas. Mas sabia que nessa caminhada você vai ser alcançado? Você sabia que nessa caminhada você vai descobrir coisas que talvez você nunca tenha parado para pensar, que você nunca tenha considerado? Deixa eu te falar, irmãos, essa vida, esse modelo de vida que a gente vive hoje, só existe uma, não existe outra. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Você não vai ter mais essa chance. Você não vai ter mais essa oportunidade. Você não vai ter mais a oportunidade de ser marido, de ser esposa, de ser mãe, de ser pai, de ser filho, de ser filha, de ser profissional, de ser um ministro da palavra, um ministro de música, alguém que serve no corpo de Cristo. Nunca mais a gente vai ter essa oportunidade. Porque ninguém aqui vai voltar num camelo, voltar num pássaro, voltar não sei aonde. Não. Ao homem é destinado viver uma única vez e após isso vem o juízo. É isso que a Bíblia fala. Eu te pergunto, o que você está fazendo da sua vida? Suas decisões são pautadas no outro? Você faz o que as outras pessoas querem que você faça para ficar de boa com eles? Você acha mesmo que vale a pena? Autorreferência. Tem muito de autorreferência em você. Eu lido com isso, não preciso. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Tu acha mesmo que vale a pena? Você não tratar coisas na sua vida? Ego-referência. Tem muito disso em você. Tá com problema com filho, tá com problema com filha, mas não reconhece, finge que não está vendo. Não preciso de conselho, não preciso disso, não preciso daquilo. Eu mesmo vou resolver. Ego-referência. Tem muito de você. Amém? Então, irmãos, a única maneira de nós ganharmos as pessoas para Cristo, eu vou terminar com isso, o Ministério de Música pode vir, por favor? A gente vai somente orar, o horário está um pouquinho avançado já, então nós vamos orar para a gente finalizar, mas eu quero te falar isso aqui. A única maneira que existe, irmãos, para nós ganharmos as pessoas para Jesus e tratar o problema mesmo, sair da superfície, tratar o mal pela raiz, a única forma é acionando o coração humano. Não existe outra maneira. Não existe outra forma. A única maneira é acionando o coração humano. Sabe por quê? Porque é no coração humano que está a central dos compromissos que as pessoas fizeram. Você está comigo? Vou repetir. É no coração humano. É o coração humano que é a central onde está os compromissos fundamentais que as pessoas fizeram na vida delas. A Andréia Vargas, ela usa uma forma de explicar isso que eu amei. É ali que estão os contratos. E mais uma vez, todos nós temos contratos assinados. A pergunta que eu te faço aqui não é se você tem ou se você não tem contrato assinado, mas é com quem você tem contratos assinados. Então, o coração humano é a central. Amém? A central dos compromissos fundamentais da vida humana. Então, se eu quero ser efetivo, eu tenho, irmãos, que pegar a homoafetividade, colocá-la de lado e acessar o coração. Eu tenho que pegar a prostituição e colocar de lado e acessar o coração.
Eu preciso colocar o vício da pornografia, da masturbação, o adultério de lado e acessar o coração. Mas, Michela, não é importante tudo isso? Tudo isso é importante, mas tudo isso é secundário. Porque se eu não atingir o coração, tudo isso é contenção de danos. E deixa eu te dizer, psicólogo pode fazer isso. Psicólogo pode falar pro cara, para de consumir pornografia, isso está acabando com a tua vida. Psicólogo pode fazer isso, gente. Psicólogo pode mudar o comportamento da pessoa. Mas aí a pergunta que eu te faço aqui agora é, por quanto tempo esse comportamento vai ser mudado? Porque contenção de danos não é resolução de problema. Porque resolução de problema só existe em Jesus Cristo. Só em Jesus. E é por isso que Deus está trazendo essa mensagem para mim e para você essa manhã. Nós precisamos, irmãos, acessar o coração humano. Por isso que a Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é de lá que procedem as fontes de vida. Amém? Então aqui, quais são os contratos que você tem assinado? E a segunda pergunta é, com quem você tem assinado contratos? Amém? Não se engane. Daqui para lá, todos nós não temos contratos assinados somente com Deus. Não temos. Não temos. Se você pensa que você tem, o nome disso é orgulho. Falta de humildade para você reconhecer. Sabe o que vai acontecer com você? Pode ser por 10, 15, 30, 40 anos rodando no deserto. Por isso que eu digo, o que você tem feito da sua vida, irmãos? O que eu tenho feito da minha vida? O quanto antes eu localizar esses contratos e eu ver na pilha de contratos quais são os que estão lá em cima, o quanto antes eu fizer isso, eu vou estar mais comprometido com meu pai. Eu vou estar mais comprometida com a causa dele. Sabe como se chamam esses contratos? Você está pronto para ouvir? Queria tanto, irmão, ficar aqui até 5 horas da tarde para te dar a tutoria toda. O nome desses contratos chama-se idolatria. Idolatria. Vamos cantar, né? Que é melhor, né? Não. Vamos cantar, não. Tá muito bom. Deus está falando com a gente. Deus está levando a gente para um outro nível. Irmãos, olha, eu vou falar a mesma coisa que a Andréia falou ontem pra gente. Imagina só se todos nós que estamos aqui hoje, sairmos daqui hoje comprometidos em pegar essa palavra e fazer um rebuliço nesse mundo com isso que a gente está ouvindo. Imagina o que nós não vamos fazer para o Senhor, para o nosso Pai, para aquele que redimiu o nosso coração. Imagina. Você pode ficar de pé? Pai, te damos graças, Senhor, por essa palavra. Te damos graças por esse dia. Te damos graças, Pai, pela rica oportunidade de estarmos expostos, Pai, a essa mensagem, Senhor, a essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu creio, Pai, que a sua palavra foi semeada e daqui para frente a minha parte eu fiz. Aquilo que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz. E eu confio, Pai, no poder que existe na sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz. Eu sei, Pai, que a sua palavra é mais cortante do que qualquer
espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos e os intentos do coração. Pai, eu sei que o seu Espírito é aquele que vivifica a palavra ouvida, que vivifica a palavra falada. Então daqui para frente, Pai, eu te peço que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Vivifique, Pai, essa palavra nos nossos corações. Que ela não tenha sido apenas uma palavra como uma palestra, mas que ela de fato atue, ela de fato haja nos nossos corações, Pai, como ela verdadeiramente é, viva e eficaz. Que o seu Espírito encontre em nós liberdade para atuar segundo aquilo que nós ouvimos essa manhã. Que Ele encontre em nós, Pai, liberdade para atuar na ego-referência, nos impactos, nas proporções que ainda existem na nossa vida, de ego-referência, de alter-referência, para que, Pai, cada vez mais, o que encha os nossos corações seja até o referência, Pai. Com base na sua palavra, na doutrina de Cristo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo lavar regenerador, pela sua palavra. Obrigada por essa manhã, Pai. Eu te dou louvor no nome santo de Jesus. Aleluia, amém. Você pode se sentar. Teria muitas coisas, irmãos, que eu queria, compartilhar com vocês. Uma delas é o formato de evangelismo de Jesus, lá em João 4, com a mulher samaritana, quando ele consegue acessar o coração dela. Ele vai ali comendo pelas beiradas, começa a falar sobre uma água natural. Aí o assunto de água natural já pula para casamento. E aí de casamento o assunto pula para quê? Adoração. O que é isso? Jesus não olhou para ela. 5 maridos você já teve. E esse aí que está contigo nem marido teu é. Sem vergonha, ordinária, canalha, bicha, ruim. Não. Olha o modelo de evangelismo de Jesus. Paciência. 5 maridos essa mulher já teve. Estou tendo essa informação aqui. Eu preciso de alguma coisa para acessar o coração dela. Por quê? Porque quando ele acessa o coração dela, ele descobre quais são os contratos que estão assinados lá. Ele descobre quais são os altares que estão levantados naquele coração. Irmãos, o que ele descobre? Fome e sede de Deus. Porque diante de um profeta, ela podia falar: Senhor, diz aí, me conta, esse cara aí vai ser meu marido? Estou nessa estrada aí já faz tanto tempo. Primeira coisa que ela fala: onde é o lugar da adoração? Irmãos, como nós aprendemos ontem, quando a gente acessa o coração, quando você consegue acessar o coração, é sinal que você foi cirúrgico. E quando você acessa o coração, você desmantela todos os altares de idolatria na pessoa, na vida da pessoa. E você consegue, então, trazer salvação, trazer vida para ela. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. A gente continua num próximo dia. Amo vocês.